todos vocês. Obrigada pelo esforço de permanecerem para essa última fala. Eu vou ser o mais breve possível, até porque o professor Arlindo certamente já enfocou alguns dos tópicos, e nesses eu vou poder passar com um pouco mais de agilidade. Em breve eu deixo todo mundo almoçar. Essa apresentação visa discutir um pouquinho a avaliação induzindo políticas públicas. Esse foi o tema geral que foi proposto para essa discussão. E a participação aqui, apesar de atualmente, muito recentemente, no cargo de pró-reitora de pós-graduação, ela vem um pouco da história. Primeiro de docente e ex-coordenador de pós-graduação, mas muito especialmente pela participação que eu pude ter na área de biodiversidade na CAPES, que é uma escola fantástica para a gente se realmente se envolver de fato com o conhecer a pós-graduação, o fazer da pós-graduação. Acho que inicialmente a gente precisa pensar no significado da palavra avaliação. Eu gosto muito de ser professora e eu trabalho isso inclusive na graduação com os meus alunos de ciências biológicas. E a avaliação ela tem várias ênfases, várias conotações. A primeira delas, sem dúvida, é a de fornecer um diagnóstico que confere rótulos. E, por isso, acho que todos nós temos um certo medo quando se fala em avaliação. A gente costuma entrar em uma posição de defensiva. Na verdade, a avaliação, ao fornecer esses rótulos, no caso da pós-graduação, fornecer selos de qualidade, ranqueando os programas com notas de 1 a 7, ela faz muito mais do que apresentar um ponto, uma referência numérica neste caso. Ela estabelece condições para a distribuição de recursos que vão financiar esse sistema, ela estabelece uma condição de atração de os melhores recursos humanos para serem formados com as instituições que conseguem adquirir rótulos mais elevados dentro desse processo de avaliação. Então, ela realmente mantém essa máquina funcionando, deslocando sempre a tendência de eixo no sentido da qualidade. Então, nesse aspecto, a avaliação da pós-graduação, especialmente, é muito bem-vinda. Mas, além disso, eu acho que precisamos pensar sempre que a avaliação ela deve ser algo processual. Não é só, no caso da pós-graduação, aquele momento da avaliação formal quadrienal que vai atribuir uma nota, mas deve ser um processo que demonstre um percurso de atividades que vão gerar um resultado que, sim, vai ser medido de tempos em tempos. E esse vai ser aplicado para as várias finalidades. Sendo um processo e sendo um percurso, a avaliação vai trazer para nós a possibilidade de reforçar positivamente aquelas atitudes que funcionam, que estão dando certo, que estão gerando bons produtos, e corrigir a trajetória daqueles que eventualmente não estão atingindo essas condições. Eu busquei os dados da Trienal de 2013. Em azul ali nós temos o número de programas que não teve a sua nota alterada nesse período. Em verde, aqueles que alteraram, e em vermelho, os que subiram em verde, os que caíram em vermelho. Vejam que no Brasil nós tivemos 23% dos programas com uma tendência de nota elevada. Esse é um trabalho que a comunidade da pós-graduação tem feito, tem aproveitado esses indicadores que a avaliação nos traz no sentido de melhoria de conceito. E é muito prazeroso mostrar os dados da UFMG, em que nós temos 37% dos programas na última avaliação trienal mostrando uma elevação de nota. Nós temos realmente uma pós-graduação aqui que tem aproveitado o processo de avaliação não só para esperar um rótulo, mas para buscar melhoria de indicadores. Temos um diagnóstico que é importante também, de uma tendência de porcentagem maior de programas que tiveram uma queda e que exigem o nosso olhar mais atento, e essa é uma das medidas que nós esperamos conduzir
dentro da Pró-Reitoria de Pós-Graduação. Um olhar mais próximo, mais cuidadoso com aqueles programas que não estão seguindo uma tendência institucional de manutenção e de aumento das notas dos programas a cada período de avaliação. Pensando em avaliação da pós-graduação, acho que o PNPG 2011-2020 tem que ser o nosso documento referência mesmo, né? E o próprio PNPG coloca que é um dos seus eixos o aperfeiçoamento da avaliação. É o terceiro eixo que é citado aqui. E, diante disso, o professor Arlindo já comentou, eu vou passar mais rapidamente, a composição das comissões e grupos de trabalho que estão avaliando o sistema de avaliação e produzindo documentos que devem trazer mudanças para esse sistema todo, numa maneira de tentar transformar, lapidar esse processo, de modo que ele se torne ainda mais efetivo, mais funcional. Eu tenho o prazer de participar do grupo de impactos. Acho que é um dos grupos que nós temos uma expectativa de grandes contribuições, porque, de fato, a inserção social dos programas, referida assim na ficha de avaliação, mas que vai muito além do puramente social, a inserção do programa em todos os níveis da sociedade, ela é muito mal documentada, ela é muito mal avaliada no sentido de que os programas não sabem sequer o que devem apresentar como indicadores para que essa avaliação possa ser feita. Então, o trabalho desse grupo acho que vai ser bem eficiente no sentido de prover indicadores que os programas recebam de antemão, a possibilidade de prestar uma boa informação nos seus relatórios e serem bem avaliados num quesito que deve se tornar, salvo equívoco de minha parte, o maior peso da pós-graduação num futuro muito próximo. Nós observamos um deslocamento de nota do corpo docente, muito recente, para os produtos da pós-graduação, que são o corpo discente e a produção intelectual. Na última avaliação trienal, 70% da nota dos programas era centrada nesses dois quesitos, mas eu acredito muito no deslocamento também para a inserção social, com essa leitura mais ampla, com uma leitura de inserção em todas as esferas do conhecimento. Vou passar rapidamente, aqui era só a segunda comissão, que já concluiu o seu trabalho, como o professor Arlindo comentou, a gente pode pular isso. A indução aparece muito forte no PNPG, ela aparece como um capítulo inteiro devotado a esse tema, e a indução é distribuída em alguns aspectos que a gente pode mencionar assim rapidamente, quais são as ênfases que a pós-graduação, a avaliação da pós-graduação tem induzido políticas públicas. Nós temos visto programas na tentativa de reduzir assimetrias regionais. E esses programas não são de agora, não são uma novidade deste plano de pós-graduação, mas têm sido cultivadas já há longo tempo. O que nós já vemos, eu posso usar um exemplo da área de biodiversidade pela familiaridade que eu tenho com esses dados. A área de biodiversidade tinha uma distribuição bastante irregular, uma assimetria bastante forte entre programas, principalmente programas com nível de doutorado no Brasil. Região Norte era uma região extremamente carente desse tipo de programa, Centro-Oeste tinha também uma baixa porcentagem, e na última avaliação que nós fizemos, nem na trienal, mas com o levantamento que nós fizemos no seminário de meio termo, que aconteceu em agosto do ano passado, nós já observamos que, exceto programas com doutorado na região Nordeste, se considerarmos distribuição por 1.000 habitantes, nós temos uma correlação perfeita dentro da área. Então, essa assimetria regional já foi muito bem suprida nessa área, e eu não acredito que a área de biodiversidade seja um exemplo diferente das demais. Então, essa é uma indução que tem acontecido e que tem funcionado, e que nós já estamos colhendo os frutos disso. Com relação à indução por áreas de conhecimento, a época que o PNPG foi editado, nós já tínhamos algumas medidas nesse sentido, e, de novo, eu posso usar um exemplo de área que dá para a gente compreender a relevância. Nós tivemos um edital
que induzia o aprimoramento das ofertas de atividades de pós-graduação em botânica, e que é a minha área, a minha especialidade. E esse edital permitiu a formação de redes de programas de pós-graduação, 3 a 4 programas com notas 5 ou superior, apoiando programas 3 e 4, e eu acredito, os relatórios foram entregues no último semestre, ainda devem estar em avaliação, mas eu acredito que os resultados foram muito favoráveis para a área. Nós tivemos realmente indução de novos níveis, programas de doutorado partindo de experiências dessas parcerias e indução de novos grupos de regiões próximas que vivenciaram atividades promovidas dentro desses editais. Ele está descansando, gente. O cansaço venceu o microfone. Mas que permitiram, então, projetos que permitiram a ampliação das atividades de botânica num deslocamento de eixo de qualidade muito relevante. Então, esses editais de indução nessas áreas, em várias. Vamos tentar o do chefe, né? Aí funciona. Ok, isso deve significar que realmente é hora da gente ir finalizando. Indução também de programas em áreas estratégicas. Áreas estratégicas envolvem recentemente pró-engenharias, envolveram recentemente pró-defesa e algumas outras áreas importantes para o país. O estímulo a parcerias institucionais, depois da demonstração do exemplo do BRICS, da rede universitária BRICS e do sucesso que as propostas do UFMG fizeram, nós somos a instituição com o maior número de propostas aprovadas no Brasil, isso já fica ilustrado, a gente pode pular isso. Também os programas para melhoria geral da qualidade da pós-graduação. Acho que é impossível a gente pensar num sistema de avaliação que não se preocupe em induzir melhoria desse sistema que está sendo avaliado. O só produzir rótulos não seria algo importante e valioso, mas o produzir a melhoria desses programas, sim. Daí terem um papel muito importante as ações de solidariedade que os programas, especialmente 6 e 7, são exigidos a apresentar, mas que os programas 5 também têm sido convidados a promover e que geram realmente uma melhoria grande no sistema como um todo. Quando um programa bem avaliado propõe uma atividade dessa de parceria, na verdade ele acaba melhorando a sua própria avaliação, não porque ele fez uma atividade de solidariedade e naquele quesito ele levou um ponto, mas pela inter-relação que se estabelece e que gera um crescimento, sem dúvida, muito interessante. Nós temos algumas recomendações que finalizam o capítulo conclusivo do PNPG, que eu acho que vale a pena comentar. Só para não pular algumas delas, as recomendações discutiam inicialmente a mudança de periodicidade da avaliação. Nós já tivemos isso implementado, não exatamente como pensado inicialmente na época do plano, em que idealizava-se a avaliação de cursos 6 e 7 numa periodicidade maior do que as de 3, 4 e 5, mas agregando tudo numa avaliação quadrienal. Acho que foi uma medida boa, e especialmente boa porque trouxe, casada com a ampliação de 1 ano no período da avaliação, o seminário de meio termo, que permite que nós façamos um real diagnóstico das condições dos cursos durante o período de avaliação, podendo prover medidas que interfiram positivamente nos resultados de cada programa ainda durante aquele período. Essa foi uma questão muito bem-vinda. Os programas têm sido convidados a fazer autoavaliação e eu acho que esse é um estímulo que nós devemos dar, é uma cultura que nós precisamos gerar junto aos programas, de fazer o olhar do seu desempenho interno,
dentro da sua própria instituição, utilizando consultorias, assessorias de colegas que já têm exemplos bem estabelecidos de posturas nessas áreas, mas trazendo algo que vai gerar o crescimento por consequência. À medida que nós fazemos a autoavaliação como um ritual contínuo, nós vamos chegar ao final do período de avaliação e colher a consequência, e não receber uma surpresa de que nota o meu curso atingiu nesse período. Uma outra recomendação que estava explícita no nosso PNPG é que os programas 6 e 7 deveriam ser balizados com os correspondentes internacionais, já que esse são os 2 extratos de notas que permitem inferir a internacionalização desses programas. Essa eu acho que é uma medida realmente importante. Não basta que nós delineemos quais são os indicativos que expressam a internacionalização dos programas aqui, mas é interessante nos contrapormos aos programas de nível semelhante no restante do mundo. A avaliação também incorporar cada vez mais outras possibilidades, além daquelas características de áreas básicas e muito acadêmicas. Esses grupos de trabalho que o professor Arlindo referiu, que eu mencionei brevemente também, eles têm muito esse papel de ir além do que a gente já tem feito como rotina na avaliação com um enfoque mais acadêmico. Assegurar a questão da redução de assimetrias como uma medida constante, como um apoio que nós devemos ter continuamente, como medida que já tem sido estabelecida. A preocupação com os mestrados, eu acho que esse é um cuidado que nós temos que tomar realmente. Mestrados profissionais e acadêmicos, por vezes, têm características muito mescladas, e as propostas que chegam para aprovação dos cursos ACAPES muitas vezes não têm um perfil muito definido do egresso que vai ser formado. E são 2 cursos com natureza bastante distinta. Então, o cuidado, a recomendação do PNPG é uma recomendação que nós temos que tomar como base nas instituições, no momento da aprovação dessas novas propostas de curso, para que, de fato, os mestrados acadêmicos tenham essa característica muito clara e que os mestrados profissionais tenham também esse perfil bem definido. Outro aspecto importante são as áreas de natureza aplicada, aqui passando pela indução de geração de tecnologia, de recursos humanos qualificados para a empresa, a interface que nós podemos estabelecer mesmo dentro de programas acadêmicos, muito voltados ao aspecto mais tecnológico e de inovação. E aí, finalmente, aproveitando até a presença do professor Arlindo, uma recomendação que eu reconheço como extremamente relevante para a tranquilidade do sistema da avaliação da pós-graduação, que é que todos os critérios de avaliação que forem delineados ao longo de um período, discutidos em grupos de trabalho, em comissões, que eles sejam, de fato, lançados para a comunidade e validados para o período de avaliação subsequente. Nós ouvimos muito a reclamação, eu ouvi isso como coordenadora adjunta de área, eu fiz essa reclamação enquanto coordenadora de programa e certamente eu vou ouvir várias vezes como pró-reitora, de que muitas das regras que nos avaliam, a gente fica ciente delas no momento que a avaliação está acontecendo. Então, fica muito difícil apresentar o dado. Não é mudar a postura. Muitas vezes é uma atividade que o seu programa tradicionalmente faz, uma ênfase que já é desenvolvida e que não é tão claramente colocada nos relatórios, e isso prejudica a avaliação. Quando eu conheço bem, desde antes de fazer o meu primeiro relatório anual, o que é que vai ser avaliado e analisado naquele período de avaliação, eu tenho a condição de produzir um dado melhor que permita avaliar com competência o que é feito dentro de cada um dos programas. Bom, falamos de avaliação induzindo políticas públicas, mas eu me permito inverter um pouquinho isso aqui, para fechar discutindo um pouco de políticas públicas, fazendo a indução na avaliação.
Eu acho que uma dessas políticas aparece bem lá nos eixos da avaliação da pós-graduação, que é o apoio a outros níveis de ensino. Acho que todos nós, quando começamos a receber a demanda da atuação na educação básica, nos sentimos como esse indivíduo aí. Para que lado que o meu programa caminha junto da educação básica? Essa foi uma demanda que veio como uma política pública investindo sobre a pós-graduação muito naturalmente no momento em que a CAPES foi, podemos dizer, entre aspas, convidada a participar mais diretamente da formação de professores e da melhoria dos indicadores de educação básica desse país. Acho que a pós-graduação, de fato, não poderia se furtar de fazer esse trabalho. Se nós somos formadores, por essência, de recursos humanos de qualidade, nada mais lógico do que intervirmos positivamente na melhoria de indicadores da educação básica, sim. E eu acho que são realmente vários os caminhos. A dúvida talvez seja qual caminho cada programa pode ou deve, com mais eficiência, trilhar. Mas a UFMG já tem feito essas atividades há algum tempo. Nós temos já programas de formação de docentes, os PROFs, programas em rede, e estamos com a primeira proposta de sede de um programa em rede, que é o Programa de Formação de Professores de Biologia. Então, eu estou certa que a UFMG já está encontrando um caminho de muita possibilidade de bons resultados nessa atuação mais direta junto da educação básica. Várias outras atividades acontecem em menor escala e acho que cabe a nós agora, com esse chamado de vamos mostrar que nós podemos fazer essa diferença, elaborarmos estratégias institucionais de formalizar essas atividades que às vezes acontecem por iniciativas individuais dentro dos vários cursos. A ideia é que pós-graduação está sempre diante de uma placa assim, né? Nós estamos vivenciando o presente, mas sempre com aquele olhar de volta ao passado para aprender com o que o diagnóstico e o processo avaliativo me mostrou e com uma meta de futuro que tende a ser um futuro de crescimento, de brilho. Quando a gente olha número de programas no Brasil, na região, no Estado ou aqui na universidade, é um crescente que chega a ser, às vezes, estonteante. Chega a ser assustador a dimensão que o Sistema Nacional de Pós-Graduação atingiu. E é digna da dimensão que nós temos como país e da diversidade de recursos humanos bem formados em todas as áreas que nós temos aqui. Só posso acreditar que nós estamos trilhando um bom caminho ao aceitar as induções e ao induzir novas atividades e fazer isso com a competência que as grandes instituições têm, inclusive para promover o crescimento de instituições menos tradicionais nessas áreas. Eu deixo os contatos da Pró-Reitoria e o meu próprio. Espero que a gente tenha à tarde um momento para discussão e agradeço a paciência de todos vocês até agora. Obrigada.